Se você voltasse no tempo há uns 10 anos atrás, se você fosse um viajante do tempo, chegasse há 10 anos atrás pra um PC Gamer e falasse pra ele assim: você sabia que daqui a alguns anos a AMD vai ultrapassar a Intel, que ela vai ser melhor do que a Intel? O cara ia gargalhar, mas muito alto, muito alto. Ele ia rir muito e você ia ser considerado um maluco. A AMD é melhor que a Intel em vários quesitos. Só que, claro, a Intel ainda continua dominando o mercado. Mas será mesmo que ela continua dominando o mercado? Ou será que a AMD agora deu a volta por cima? Porque apesar de todos esses números que a gente via, o reflexo nos usuários, pessoas reais usando o produto, não era o mesmo que a gente imaginava. O que a gente via em reviews, aquelas barras grandes ultrapassando a Intel, não se refletia no mercado de CPUs para desktop. Mas parece que está virando o jogo. E o pior, parece que a situação está muito grave pro lado da Intel. Desde o lançamento dos Ryzen, a AMD veio comendo pelas beiradas, comendo um pouquinho de mercado aqui, um pouquinho de mercado ali, e a Intel foi respondendo em certa medida, né? Se a gente lembrar no lançamento dos Ryzen, a Intel estava à frente com processadores 4 cores, 8 threads contra processadores de 8 cores, 16 threads, porque várias questões, né? Os processadores ainda tinham alguns problemas, os Ryzen nas primeiras gerações, os programas e o próprio Windows não faziam um uso efetivo desses núcleos da AMD, isso se refletia na performance. Então, o que tinha na época, né, que eram processadores com poucos núcleos, mas com IPC muito alto, uma capacidade muito forte para single thread, é o que dominava. Inclusive para jogos, os próprios consoles não faziam uso de vários núcleos. A gente tá falando de muitos anos atrás. Isso foi mudando lentamente por várias razões, né? Primeiro porque o Windows passou a fazer uso de núcleos múltiplos, a latência interna dos processadores Ryzen melhorou muito, a comunicação entre os complexos de núcleos dos processadores melhorou muito. A Intel mudou também e começou a trazer complexos de núcleos, ou deixou de fazer processadores monolíticos recentemente. A AMD evoluiu enquanto a Intel ficou estacionada. A Intel fez vários refreshes. O refresh aconteceu em basicamente todas as gerações, né? 12ª, 13ª, 14ª foi basicamente uma exceção. 3 numa sequência só. E agora a Intel chegou no momento mais complicado. Até a 12ª, 13ª geração, até com a 14ª, dá pra dizer que a Intel estava brigando, de certa forma, pelo mercado com a AMD. Em performance, ela perdia em vários quesitos, porém, ela sempre teve um contraponto. E mesmo hoje, se a gente considerar o Core Ultra 9 285K como o processador mais top de linha, ele não perde em todos os sentidos pro processador ao qual ele equivale no lineup da AMD. Se comparar com o 9950X, pasmem, ele não perde em todos os quesitos, porque o processador, obviamente, ele não é um processador só para jogos. Essa de processador gamer, ela meio que não existe. O processador, ele é um processador, você pode usar ele para fazer o que você quiser. O que a gente considera um processador game são os processadores com a extensão X3D da AMD, o que não quer dizer que não dá para você usar ele para trabalho. Muito pelo contrário, tem processadores como o 9950X3D que unem as duas coisas. E a verdade é que qualquer processador roda jogos. O problema da Intel é que, por anos, a disputa sempre foi em games. Então, se você lembrar, na época do 7700K, a Intel se apoiou em cima de, olha, o processador da AMD pode ser até melhor em multithread do Cinebench, pode ser melhor em aplicações profissionais e tal, mas em jogos o 7700K vai melhor. E foi verdade por muitas gerações. 8700K, com 10900K, com 11900K, com 12900K já começou a pender um pouco, porque daí chegaram os processadores X3D da AMD. O Ryzen 5000 já foi um salto incrível para AMD, porque eles ganharam muita performance dentro de um mesmo socket. Depois chegamos com a M5, conseguiu não ser tão surpreendente com os Ryzen 7000 no segmento de games, porque o 5800X3D surgiu com empilhamento de cache 3D e ele conseguia bater até os processadores Ryzen 7000. Então toda geração, a AMD, ela meio que criou um inimigo dentro do seu próprio lineup. Porque quando ela lança, por exemplo, os Ryzen 9000 sem os X3D, o salto de performance não parece ser grande, porque a grande maioria das pessoas olha para os games e o salto de performance nos games não é grande, sem o empilhamento de cache 3D. Se você comparar o 7800X3D com o 9800X3D, o salto também não é tão grande assim. A Intel não teve isso.
por algum motivo a Intel acreditou que para eles não é interessante para o mercado de desktops trazer o empilhamento de cache 3D, apesar de ser tecnicamente possível. Apesar da Intel ter encontrado uma evolução boa com os Core Ultra 9 2800K, principalmente em eficiência energética, a verdade é que em alguns casos ele era mais lento, ou ele é mais lento do que um 14900K. Obviamente consumindo menos, obviamente esquentando menos, mas ainda assim entregando menos performance. A Intel tem vários problemas que a gente já enumerou para vocês aqui, que são problemas financeiros, mas especificamente são problemas estruturais. A Intel tem problemas internos que estão ligados não só à engenharia dos seus processadores, mas está ligada à engenharia de produção dos seus processadores. Hoje a Intel, ela possui uma fábrica que basicamente não está produzindo nada relevante para nós. Mas, por exemplo, tem várias coisas no mercado de notebooks que já é fabricado pela TSMC. A própria GPU da Intel não é fabricada pela Intel, é fabricada pela TSMC, visto que ela é a única das três gigantescas, Intel, AMD e Nvidia, que tem a sua própria fábrica. Obviamente que junto a isso, a Intel enfrenta outros problemas financeiros, mandou embora mais uma porrada de gente agora, e claro, quando você está numa situação de desvantagem, você demite pessoas, isso não ajuda muito. O CEO recente, o Pat Gelsinger, eu acho que foi um dos melhores CEOs que teve, e ele foi promovido a cliente da Intel, na minha opinião, um pouco cedo demais. Agora o novo CEO que entrou, o Lee Butan, já falou, admitiu que basicamente a empresa, e de novo, não sou eu que tô falando, foi ele que falou, o Lee Butan, ele é o novo CEO que entrou no lugar do Pat Gelsinger. É claro que foi um pouco distorcida a fala dele, que nem foi uma fala pública, pra falar a verdade. Isso aqui foi não foi nem um discurso, foi o Oregon Live, né, que teve acesso ao que foi dito, supostamente. Depois um porta-voz da companhia declarou que o Tan estava se referindo ao valor da companhia, que não figura mais entre os top 10 das empresas de tecnologia, né? Os jornalistas da página, no entanto, questionam essa interpretação porque o CEO não teria falado nada a respeito da valorização da Intel durante sua conversa com os funcionários. Mas agora trazendo pra nossa realidade, né? Tudo isso é legal, é bacana, mas o que eu tenho a ver com isso? Bom, o que você tem a ver é que basicamente agora tá se refletindo no uso cotidiano. Mais pessoas estão comprando a AMD. Eu acho que pela primeira vez em muitos anos, a Intel tem menos de 60% do mercado de processadores, segundo de usuários, né? Não no mercado de processadores, mas de usuários na Steam. Aquele mercado que era tido como um mercado que, não, o processador gamer tem que ser Intel. E hoje a Intel tá com 60.27 aqui. Se a gente somar direto, vai dar 59.29, só entre as duas. Aqui ainda tem um pouquinho, um golinho aqui, ó. A AMD tá com 40.71 e a Intel com 59,3. Aqui se a gente pegar o inquérito mais atualizado, a AMD com 39.65, 60.27. Tem aqui o da Microsoft, que é meio que irrelevante, né, pra falar a verdade. Mas se a gente pegar o geral, tá dando 59.3. Então aqui, ó, 59.7. Há pouco tempo caiu 60, 59. Então, lentamente, ó, ele veio aqui, ele teve 50, 64, 60, 65, 66, 67, bateu um pico de 68 e lentamente tá caindo. Isso não é o fim do mundo, tá? Porque ainda, isso é na base instalada de jogadores, não quer dizer que são só processadores mais recentes, isso é uma base geral dos usuários. Ainda é a maioria Intel. Pela situação que a Intel tá passando, é melhor dos mundos para eles. Não dá para ser muito melhor. Novos compradores estão optando mais por processadores AMD, porque lentamente os processadores mais antigos eles vão sendo aposentados. E aí as pessoas vão comprando processadores e aí os processadores da AMD vão ganhando espaço. Apesar de nem todo mundo comprar um processador Ryzen X3D, só o fato de toda vez que alguém procura qual o melhor processador para games que eu posso comprar, alguém falar um 9800 X3D, o cara já vai automaticamente procurar um Ryzen. Porque ele fala assim, eu não posso comprar um 9800 X3D, às vezes eu nem preciso, mas eu vou procurar um AMD, porque se esse processador é o melhor para jogos, os outros processadores também vão ser bons. Essa é a relevância e a importância de você ter o melhor processador em alguma categoria. Nessa situação, a Intel perdeu muito de marketing e de mercado, justamente por não ter o melhor processador gamer. E isso foi utilizado por eles por anos na plataforma de jogos. Se a gente pegar o histórico, né, a gente vai perceber que, tipo, o Intel sempre foi mais recomendado. A AMD tá aumentando, Intel tá diminuindo a participação. Saiu de 31 para 37, para 38, para 39 e tá subindo. A Intel saiu de 68, caiu para 62, 61, 60, 60. E tá caindo. O próprio CEO já disse que eles estão atrás, e inclusive em relação à inteligência artificial, que é o que vira dinheiro, que vai refletir em produtos bons pra gente depois, consumidor final, a Intel está, segundo as informações, apostando na inteligência artificial na ponta, que é basicamente eu e você. O seu computador tem inteligência artificial, o seu notebook tem inteligência artificial, o teu handheld, ou seja lá o que for, tem inteligência artificial. Nesse momento, se você me pergunta, eu acho que é completamente irrelevante. Se você tem um notebook com inteligência artificial, faz sentido. Você tem um PC, um desktop com inteligência artificial hoje no
seu processador é quase irrelevante para as finalidades de hoje em dia. A capacidade de processamento dentro de uma NPU é tão pequena hoje em dia que qualquer outro item no seu PC consegue ultrapassar. É claro que ele é mais eficiente para fazer isso, ele vai consumir menos energia e vai deixar o seu processador livre para esse tipo de coisa, mas para esse mercado aqui que ele é tão representativo, não dá certo. E a coisa é pior ainda, porque se a gente for pegar aqui as últimas notícias, elas não ajudam. Eu queria dar boas notícias para vocês, mas a Intel, ela não tem muitas boas notícias para apresentar, porque os processadores Intel Core Ultra 200 sofreriam um refresh, ou seja, a próxima geração de processadores Intel para desktop, elas não seriam de fato novas, elas seriam um recantation, ou seja, a pastelaria da Intel botando para funcionar. Então, segundo as informações, o Arrow Lake Refresh será lançado no segundo semestre desse ano e deverá atingir a demanda de IA com um ligeiro aumento no clock operacional e substituição de NPU. Não vai melhorar quase nada em jogo, porque vai aumentar o clock. Não acredito que o clock vai resolver. Provavelmente vai piorar a eficiência, porque a gente já viu isso acontecer com o 14900K, que tinha um TDP mais ridículo do que o 13900K, que já tinha um TDP ridículo comparado com o 12900K, que já era alto. A Intel, inclusive, soltou uma notícia, vazou, na verdade, né, um slide, que mostrava que eles estavam se colocando como líderes em performance de games. Mas com esse refresh, eu não acho que é o caso. A Intel continua sendo a Intel na sua pior forma, né, que é, eles vão fazer um refresh e a próxima geração já não vai suportar esse socket. Então aqui, Intel LGA 1200, como eu falei, teve o refresh, o lançamento, o refresh e o refresh, que foi a 14ª. A LGA 1851 teve o Core Ultra 200, vai ter o Core Ultra 200 qualquer coisa, Ultra X, seja lá o que for, que vai ser um refresh, ou seja, vai ser um update, uma atualização só. E pro Core Ultra 300, que esse sim promete que vai ser um processador legal, que vai trazer concorrência e tal, ele vai ser uma nova plataforma. Ai, mas é porque tecnicamente não dá pra usar esse socket, tá? Eu tivesse pensado nisso antes, como fez a AMD. Você, o sentimento que você tem, mas o processador da AMD é melhor em jogos. Mas quão melhor é? E o quanto isso é relevante pra pessoas que não são entusiastas? Entre um 9800X 3D ser melhor do que um Core Ultra 9 285K pra jogos, pro usuário final talvez não faça tanta diferença assim, e ele ainda lembre do que é muito importante e sobrevive até hoje, que a Intel nunca deveria ter parado de fazer isso porque eles perderam um tempo precioso com marketing. Muita gente ainda compra Intel por confiança na Intel. Pô, mas como é que o cara confia na Intel com tudo isso? Porque ele confia na Intel, porque a Intel é uma empresa de vários anos, uma empresa sólida e que entregou pra ele uma boa experiência ao decorrer dos anos. Pasmem vocês, muitas pessoas nem sabem que teve esse problema com os processadores 13ª e 14ª geração. Como assim, Robson? Dá uma olhada no vídeo que a gente fez falando sobre isso. Quase ninguém soube. Sim, muita gente ainda compra por conta da marca. A Intel ainda é uma marca mais forte do que a AMD. Notebooks a Intel ainda domina. Ah, mas os processadores da AMD são melhores nisso. Não importa. A AMD não tem volume o suficiente para enviar. A AMD não tem influência o suficiente com parceiros para enviar. Inclusive tem reclamação de parceiros que a AMD não tem nem chip para vender para eles. Então, apesar de ter bons produtos, não tem volume. Talvez o mercado de placas de vídeo ela se amarre, talvez ela enxergue como um futuro produto que pode trazer uma renda legal para a empresa, uma participação de mercado boa e que pode ser uma alternativa para inteligência artificial on the edge, né? Ou seja, na ponta para nós, usuários, e continue investindo. Então existe uma esperança ainda da Intel trazer alguma coisa interessante para nós, mas por enquanto, infelizmente, a Intel não tem nada para te oferecer. Em coisa de 3 meses, subiu coisa de 8% a participação da AMD em processadores de usuários ativos na Steam. É bastante coisa. Se você considerar o histórico, a AMD tinha, sei lá, 25%, 30% de mercado e hoje tá subindo bem mais. Eu me preocuparia. Quem não tem muito para cuidar, é melhor cuidar do pouco que tem. Então, Intel, quem sou eu, né, para dizer para vocês, mas acho que tá bom de vocês começarem a cuidar daquilo que vocês já têm na mão e estão perdendo. Então a esperança que fique é que melhore e que, meu Deus, né, não é possível que vocês não vão aprender a fazer uma bendita de uma plataforma que dure mais do que uma geração, cara. Não é possível um negócio desse, sabe? Chega a ser deprimente o negócio. Toda puta geração é a mesma coisa, cara. Não aprende. Ai, porque precisamos... Não precisa, cara. Vocês estão maximizando lucro. E se vocês não estão fazendo isso pra maximizar lucro, o que vocês estão fazendo? Isso é pra agradar vendedor de placa-mãe? Sério? Vocês estão enfiando a reputação de vocês no buraco pra agradar vendedor de placa-mãe? E outra, quem é que vai continuar comprando isso se a concorrência tá melhor, tem mais performance, tem mais longevidade? Me dá um bom motivo pra comprar a tua plataforma. Por que eu ficaria trocando? Ah, porque as pessoas não ficam fazendo upgrade. Perfeitamente. Se não ficam fazendo upgrade, por que você tá lançando uma plataforma toda geração? Não faz sentido, né? Então vamos torcer, né, pra que as coisas melhorem. Vocês ainda vão comprar Intel? Estão com Intel? Como é que você tá dentro dessa pesquisa da Steam? Quem é você? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos.